Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar esse vídeo relembrando um pouquinho dos assuntos que nós vimos nas aulas anteriores. Então lá no início a gente começou a falar um pouquinho sobre a célula. Vocês vão acompanhar aqui no slide algumas fotos que vão ajudar a gente a relembrar alguns assuntos. Então olha aí embaixo rapidinho para vocês já terem uma lembrança aprimorada. A célula humana ela é formada por três partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática ela vai ser um envoltório que vai estar protegendo o interior da célula, formada por uma bicamada de fosfolipídios. Essa membrana plasmática ela vai também controlar o que entra e o que sai na célula. São aqueles meios de transporte que nós vimos. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto célula. Depois da membrana plasmática, a gente vem analisar aí o citoplasma. O citoplasma vai ser a camada intermediária formada por citosol e cheia de organelas citoplasmáticas. Aí no slide vocês vão ver a listinha dessas organelas. Cada organela tem a sua função, tem a sua característica. É importante para toda a situação que vai estar acontecendo dentro da célula de entrada e saída de nutrientes. E como parte principal da célula, a gente tem o núcleo. O núcleo vai ser responsável por guardar todas as informações genéticas de todos os indivíduos. O núcleo vai ficar ali na parte central. Vocês estão vendo ali a imagem roxinha? Então, isso é uma característica da célula eucarionte humana, né, da célula animal, porque o nosso núcleo ele é facilmente encontrado no citoplasma, na parte central da célula. Então, é uma característica aí que vai nos diferenciar dos outros seres vivos. Dando continuidade aí à nossa parte de célula, no próximo slide, vocês têm aí uma pergunta: como o nosso corpo se forma? A formação do nosso organismo se dá através de uma reprodução sexuada. Então, eu preciso do macho, da fêmea, das células sexuais masculinas e femininas que vão se unir, olha a fotinho aí, e através de um processo de transformação celular ou divisão celular, como nós já vimos, vão gerar um zigoto. E esse zigoto, quando implantado no útero feminino, vai dar origem a um novo ser vivo. Então, para se formar um novo corpo humano, eu preciso de duas células sexuais, uma masculina e uma feminina. Seguindo aí o slide, sabendo disso, a gente relembra aí o que é o processo de divisão celular. Então, na divisão celular, eu vou ter a formação de dois novos grupos celulares. Então, eu tenho dois processos aí que vão me ajudar a entender o que é essa divisão celular: a meiose e a mitose. Segue a fotinho aí na lateral para a gente ter uma facilidade de lembrar. Na meiose, que só é realizada por células, aqui acompanha com a setinha, que só é realizada por células sexuais, ou seja, óvulo e espermatozoide, eu vou ter a formação de um zigoto, uma célula única após a fecundação, e essa célula vai gerar 4 novos tipos de células diferenciadas, são as células finais. Então acompanha lá: início, meiose, seguindo na setinha, formação aqui dos pares de cromossomo, zigoto, e esse zigoto vai se duplicar, tá vendo? Uma célula forma quatro novos tipos de células que vão originar os 4 novos tipos de tecido humano. Na sequência, quem eu tenho? A mitose. A mitose já é diferente, ela pode ser realizada por qualquer outra célula do meu organismo, sendo que ao invés de gerar 4 novos tipos de células diferentes, ela vai gerar 2 novos tipos de células diferentes. Então, todos os meus outros tecidos, muscular, cardíaco, nervoso, epitelial, todos os outros tecidos do meu corpo, eles vão realizar mitose. As células sexuais, óvulos e espermatozoides, vão realizar meiose. Então, guarda isso aí que a gente vai precisar mais lá na frente na solução dos exercícios. Na sequência, como o corpo se organiza. Então, tudo começa com uma célula. Eu preciso da célula para originar um organismo vivo. Na sequência, o meu conjunto de células vai formar tecidos. Aí eu tenho 4 tipos de tecidos principais: tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo
e tecido muscular. Esse conjunto de tecidos vai dar origem a órgãos. Então, todos os órgãos do meu organismo eles vão ser formados a partir de tecidos. O conjunto de órgãos vai formar, então, sistemas. Então, todos os meus sistemas começaram lá com uma célula. Depois que esses sistemas estão organizados e formados, eu tenho aí sim a formação de um organismo vivo, que a gente pode considerar como conceito um conjunto de sistemas. Guarda isso também. Na sequência, qual é a próxima ideia? Ah, beleza. Aí eu tenho as imagens para a gente ter uma noção de como tudo isso se dá. Vocês vão acompanhar aqui na setinha comigo. Corpo humano formado, certo? Com um sistema que está representado o sistema circulatório. Esse sistema circulatório é formado por tecido, né? Um tecido cardíaco, muscular cardíaco. Aqui está a imagem da célula para vocês. E antes dessa imagem da célula vem aí a molécula de DNA, informação que estava lá presente no núcleo. Então, tudo se dá início a partir de uma única célula que vai se organizando, se construindo e formando um organismo vivo. A gente pode pensar na célula como um tijolinho, vários tijolinhos, né, formando uma grande construção. Então, a célula é o principal tijolinho da nossa construção corpo humano. Seguindo aí o próximo slide. Beleza, essa imagem é bem legal, queria deixar ela aí para vocês, que mostra o corpo humano em várias etapas da sua formação. Lá só com a parte de neurônios, lá só com a parte de sistema circulatório, só com a parte de sistema digestório, ossos, músculos e assim sucessivamente até chegar no corpo humano como a gente vê, né? Porque a gente não vê aí diretamente a parte interna, a gente só vê a parte externa do corpo humano. Então, internamente, todos nós somos assim, tá aí para vocês. Coisa bem bonita de se ver, né? Seguindo aí, vamos entender um pouquinho mais sobre os 4 tecidos? Coloquei para vocês uma definição, né? Esses tecidos eram temas relacionados a trabalhos, mas a gente vai colocar essas definições aqui para a gente poder entender melhor como eles vão se organizar. Tá? Então, definição de tecidos aí agora pra gente. Nosso primeiro tecido é o tecido epitelial. O que é um epitélio, né? Talvez essa palavra vocês nunca tenham ouvido falar. Epitélio nada mais é do que a nossa pele. Então, toda parte do meu corpo que tem pele é revestida por um epitélio. É o meu tecido epitelial, que tem como função revestir, proteger, secretar algumas substâncias, né? O suor, por exemplo. Então, toda a parte de revestimento externo que eu posso ver, que tem a coloração, né, graças à melanina, é um tecido epitelial. Imagem aí para a gente poder ver, eu tenho 3 modelos aqui de epitélios para vocês. A célula no microscópio, aqui a célula da língua e aqui as papilas gustativas. Seguindo, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é um dos tecidos diferenciados, porque a partir do tecido conjuntivo eu vou ter a formação de 4 novos tipos de tecidos. Mas, professora, por que só ele vai gerar quatro novos tipos de tecidos? Porque ele tem uma grande quantidade de matriz celular. E essa matriz celular é a informação que está lá no núcleo que pode dar origem a qualquer outra célula do meu organismo humano. Então, a partir do meu tecido conjuntivo, eu tenho tecido ósseo, né? Toda a parte formada a partir de ossos. O tecido ósseo ele vai ter uma característica também que é diferente, que é a composição do cálcio na sua formação. Isso vai dar rigidez aos ossos. Tecido cartilaginoso, que vai ficar bem próximo ali dos ossos, formando a articulação, né? Facilitando o movimento do meu corpo. Tecido adiposo, que é a nossa reserva de energia, que vai se dar através da gordura. Então, a gordura é necessária sim, porque ela é minha fonte de energia no organismo, porém o excesso e a falta acabam sendo prejudiciais. E o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é também rico em grande quantidade de células e vai ser muito importante no transporte de oxigênio e no transporte de nutrientes para todo o organismo. Então, tecido conjuntivo, muita matriz celular e formação de 4 novos tecidos por causa disso. Sequência aí, qual é o próximo tecido?
Imagem aí do tecido ósseo para vocês verem. Então aqui é a parte interna, células do tecido ósseo, como elas estão localizadas. Lembrando que são células que vão ter uma grande quantidade de cálcio, por isso os ossos estão rígidos, diferentes dos outros tecidos que são partes moles. Vamos ter aí uma sequência, tecido adiposo. Olha a diferença da célula do tecido adiposo, ela tem um grande espaço para armazenar gordura. Essa reserva de energia que o nosso corpo precisa. O problema é quando ela se encontra em regiões onde não pode ter tanto excesso de gordura assim. Olha a foto ali, ó, na cavidade abdominal, na parte de revestimento dos órgãos. Então essa parte aí não pode ter tanta gordura, o que acaba trazendo alguns problemas de obesidade para as pessoas, né? Mas é de tudo um tecido importante. Na sequência, tecido sanguíneo e as suas partes, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, cada uma com as suas respectivas funções, que nós já conhecemos, e como esse tecido sanguíneo é produzido. Vocês sabiam como esse tecido sanguíneo acaba sendo produzido? Ele tem uma relação direta com os ossos. Na verdade, dentro dos ossos é que eles vão começar a ser produzidos. Então aí é foto para vocês darem uma olhada também. Na sequência, tecido muscular, é o nosso terceiro tipo de tecido. Eu tenho 3 tipos de tecidos musculares: tecido muscular cardíaco, tecido muscular liso e tecido muscular estriado esquelético. Professora, qual vai ser a diferença desses 3 tipos de tecido? O tecido cardíaco, o próprio nome já diz, é o tecido que vai formar o nosso coração. São células capazes de dar pequenos impulsos elétricos que em grupo elas vão formar o órgão coração. Por isso que o coração bombeia sangue com tanta facilidade. Na sequência, o tecido estriado esquelético, ele vai ter a junção entre músculo e ossos. Então é ele que vai permitir a nossa movimentação. Então, músculos associados a ossos vão estar interligados pelo tecido muscular esquelético e vão permitir a nossa movimentação. E o terceiro tipo de músculos é o músculo estriado liso, ou a gente também pode chamar ele de não estriado, mas na nomenclatura científica vocês vão ver mais o nome estriado liso. Aonde ele vai se encontrar? Revestindo todos os nossos órgãos, protegendo os órgãos contra grandes impactos e também auxiliando ali em alguns tipos de movimento. Por exemplo, movimentos que o nosso estômago faz para poder digerir o alimento. Movimentos também que o nosso intestino faz para poder permitir a passagem, né, do alimento ali por dentro do intestino até a eliminação do que não serve mais. Mas aí é assunto para a nossa próxima videoaula. Na sequência, podemos ver aí os músculos. Aliás, os tecidos musculares e a diferença deles, né? Esquelético, cardíaco, liso. Acompanha aí no slide que está bem clara a diferença para vocês. Finalizando, o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem uma característica bem diferente aí dos outros tecidos. Ele vai ser capaz de transmitir informações de um local do corpo para o outro. E essas informações, elas vão se dar a partir das células nervosas, que são chamadas de neurônios. Uma fotinho dela aí para vocês, é a fotinho do meio aqui, ó. Os neurônios, eles vão transmitir impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão ser chamados de sinapses. As sinapses, elas vão levar informações instantaneamente, tipo, pensei, agi, de uma parte do corpo para as outras. Então, tudo que a gente pensa e automaticamente executa são sinapses. E essas sinapses vão sair lá do meu sistema nervoso central, formado pelo cérebro e medula espinhal, e ser encaminhado para todas as outras partes do meu corpo através dos neurônios. Então, o tecido nervoso também é um tecido importantíssimo, né? Poderia chegar a dizer central para toda a organização do meu corpo, para poder mantê-lo em movimento e em ação. Próximo slide aí, coloquei um glossário para vocês. Então, algumas palavras que vocês podem sentir dificuldade, né, de entender por ser um nome um pouquinho complicado, tem aí a definição. O que é célula, tecido, órgão, divisão celular, meiose, mitose, todos os conceitos necessários para a gente tirar as dúvidas desse assunto aí inicial. Então,
Um forte abraço para vocês, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês acompanhem aí a nossa sequência de vídeos sobre o corpo humano.